Um grande erro de um leitor da Bíblia é não respeitar para que época foi escrito, quem foram os remetentes, quem eram os destinatários. E eu vou fazer esse vídeo para responder um comentário do irmão Joselito Gomes. Ele colocou assim, ele escreveu assim: meu irmão Cláudio, se você já leu Atos 4:12, o que você entende quando o Altíssimo falou muitos vão me odiar por causa do meu nome? O original, Yahweh, eu não sei porque esses nomes aqui eu não acho na Bíblia, então eu prefiro acreditar que o Senhor é o Espírito. O Deus de Yah, a palavra só um nome salva, então houve obra do opositor. Leia Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao 19. Faça um vídeo explicando. Joselito Gomes, então vou passar para você e para outros que tiverem interesse. Eu vou fazer uma leitura responsiva, expansiva, e em cima disso eu vou tecer alguns comentários. É muito fácil o entendimento desses versículos. Mas por quê? Por que é fácil? Porque eu respeito a época. Porque hoje nós aprendemos a respeitar para quem foi escrito e que época foi escrito. Claro, se você pegar esses escritos e trazer para os dias de hoje, sem o entendimento, você vai acreditar que é você que está ali naquele contexto. Você vai acreditar que que Jesus de Nazaré, Yeshua, o nome que você bem quiser, eu prefiro Cristo ressuscitado, o Senhor que é o Espírito. Então se você ir pelo não respeitar a época, então você vai pegar aqueles escritos, vai fazer um mingau, vai fazer uma salada e vai trazer para os dias de hoje achando que aquilo é para você. Foi escrito semana passada, mês passado, mas não. Aquilo ali aconteceu há quase 2000 anos atrás, há quase 20 séculos. Então não é coisas do século passado, do semestre passado, do ano passado, não. Então vamos ler. Eu te convido a ler Lucas, capítulo 21, do versículo 12. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 19. A dúvida dele está entre o versículo 12 e 19. Eu já vou ler antes. E eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. O subtítulo aqui está A Destruição do Templo. Então assim está no versículo 5 de Lucas 21. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Versículo 6. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 7. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Os discípulos perguntaram ao mestre, ao Yeshua, Jesus de Nazaré, o filho do homem, aí é o nome que você quiser. Versículo 8. Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Então, até agora, do versículo 5 ao versículo 11, você pega isso, sem respeitar a época, você fala, tá vendo? Agora mesmo está ocorrendo uma guerra. Rússia versus Ucrânia. Então Jesus agora volta. Só que antes disso, a guerra da Somália, a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, que não para de ter guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. E aí, Jesus voltou nesses tempos, nessas guerras? Não, porque guerra existe desde Abel e Caim, já houve conflito. Guerra sempre ouviu. Terremoto é o ajustamento das crostas terrestres. Eu não sei falar direito isso, porque eu não manjo nada de geologia, não manjo nada. Mas é o ajustamento das crostas terrestres. Ela vai se ajeitando com o passar dos anos. Por isso que há terremotos, por isso que dá esse balanço. Então sempre houve terremotos.
fomes, epidemias, fomes, sempre houve sarna, sempre houve tumores, sempre houve, desde a criação do mundo, não é coisa desse século, não é coisa de hoje. Então Jesus estava falando que viria essas coisas, grandes sinais vindos do céu, aí eles falam, tá vendo? Estrela cadente, se deslocando, mas sempre houve estrela cadente, sempre houve o deslocamento de estrelas, de constelações, sei lá, eu também não manjo nada desse negócio de estrela, mas sempre houve essas coisas. Então pega-se do versículo 5 ao 11, achando que isso aí é algo para o presente ou para o futuro. Vamos continuar, versículo 12, aqui está a dúvida dele. Antes, porém, antes do quê? Antes da queda do templo. Ele disse lá no início que não ficaria pedra sobre pedra. Não foi assim que foi falado? Ele não disse no começo? Aqui, ó, no versículo 6. Então Jesus disse, vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pelo menos você, Joselito, você, outro irmão, irmã, pelo menos você já sabe que no ano 70 houve a queda do templo? Você sabe que a primeira vez quem derrubou o templo foi o rei da Babilônia? Você sabe disso? E a segunda vez, que templo foi? Estava onde? Em Jerusalém? Jesus não disse lá em Mateus 24, do versículo 24, 34, 35, que não passaria daquela geração? Que aconteceria tudo? Então você sabe, no ano 70. Então no ano 70, houve essa não ficará pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra no templo, até os alicerces foram destruídos. Aí vamos voltar para lá. No 12. Antes, porém, de todas essas coisas, antes da queda do templo, antes do general Tito com os soldados romanos invadirem, cercarem Jerusalém, vocês serão presos. Vocês quem? Aqui está a principal coisa que você tem que respeitar. A época, para quem o Filho do Homem, para quem Yeshua, para quem Yah, o nome que você quiser, estava falando. Ele estava falando para você, meu irmão Joselito. Ele estava falando para mim, Cláudia. Ele estava falando para você, minha irmã Damiana. Ele estava falando para você, meu irmão Tico no Fubá. Estava falando? Não, ele não estava falando para nós. Ele estava falando para os seus discípulos. Os ouvintes dele eram os discípulos, que eles estavam no Monte das Oliveiras, e Mateus fala, no capítulo 24, onde eles estavam, no Monte das Oliveiras. Então os discípulos perguntaram para ele quando essas coisas aconteceriam. Então Jesus, falando ali, dialogando, falou para eles, antes, porém, de todas essas coisas, vocês, discípulos, vocês, apóstolos, vocês daqui, ó, dos meus dias, dessa geração, vocês serão presos e perseguidos. Você acha que nos dias de hoje, esses conchavos que tem dentro dessas chamadas igrejas, esses líderes religiosos aconchavados, unidos com políticos, com a politicagem, você acha que tem a mínima possibilidade dessas pessoas serem presos nos dias de hoje? Você acha que o do dedinho, lá que quando foi preso há 30 anos atrás, você acha que nos dias de hoje ele vai ser preso? Você acha que o do chapelão, que só cria boi Nelore, coleciona jatinho, você acha que um camarada nos dias de hoje vai ser preso? Tendo conchavos com políticos, com as elites políticas? Claro que não! Isso daqui foi dito para os discípulos dele. Então, para conta fechada a Bíblia, você tem que respeitar que de Gênesis Apocalipse é um livro de história. A Bíblia é um livro de judeu para judeu e um livro histórico. Não é mais, tem passagens atemporais? Tem, claro que tem. Principalmente de Romanos e Hebreus. Porém, o livro de Apocalipse, os livros históricos de Lucas, Mateus, é um livro de história, coisas que já aconteceram, que não acontece mais. Então ele estava falando aqui, aprenda a respeitar a época. Ele estava falando para os discípulos. Vocês, discípulos, você João, você Pedro, você Tiago, você André, você... eu nem sei o nome de todos lá. Nicolau, Barnabé, Severino, vocês, discípulos, serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas. Não nos dias de hoje, seria naquela sinagoga lá para os fariseus executarem, para os fariseus com base nas leis dadas a Moisés, com leis dadas ao diabo, porque o diabo é acusador, então
o diabo era Moisés, eram as leis de Moisés, era quem acusava, não é um ser, nunca foi. Eles, dentro das sinagogas, que julgariam e sentenciariam os discípulos, os apóstolos, os que anunciavam a vinda do reino de Deus que estava próximo. Então eram eles, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Paulo foi preso, Silas foi preso, Estevão foi apedrejado e todos foram martirizados. João foi jogado, segundo a história, não está na Bíblia, diz que ele foi jogado em um tambor com óleo, não aconteceu nada, não caiu nem um fio de cabelo. Ele foi mandado para a ilha de Patmos, porque assim, em Lucas 21 foi dito, Lucas 21 a partir do versículo 20 foi dito que Jesus falou, se eu quero que ele fique vivo até que eu volte. João ficou vivo até a volta dele, por isso que João escreveu o livro de Apocalipse. No ano 98, 103, João morreu de velhice. Então vocês, discípulos, serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. No Brasil hoje tem rei? Tem aqui na algum lugar da América do Sul rei? Para que algum pregador seja levado na frente? Claro que não. 13. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Vocês quem? Respeitando a época, vocês os discípulos. Então Jesus estava falando para eles. 14. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. 15. Porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Opositor eram os Satanás. 16. E vocês serão entregues até vocês quem? Os discípulos. Desculpa de eu estar sendo prolixo, mas é que eu tenho que ficar repetindo para que venha entrar na mente, para ficar fixado na mente. Então, e vocês, discípulos, serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês, discípulos. Aconteceu isso, não? Os discípulos, na maioria, não morreram, não foram assassinados? 17. Todos odiarão vocês, discípulos, por causa do meu nome. Do nome de quê? De Yeshua, Jesus de Nazaré, Filho do Homem. Então todos odiarão vocês. Hoje em dia, a coisa está tão escancarada que até dentro dos botecos é falado o nome de Jesus. Dentro de qualquer casa de prostituição é falado o nome de Jesus e aí? Não dá nada. É assim que é. Meu Deus, abençoa que meu desfile na Sapucaí seja uma bênção. É assim que é falado. Então, todos odiarão vocês naqueles dias, porque a perseguição era tremenda, a tribulação era tremenda, porque estava nascendo, o Salvador havia chegado. Antes foi falado o quê? Só de acusação, só de opressão. As leis mosaicas condenavam as pessoas, escravizavam as pessoas. Jesus e Yeshua veio trazer a mensagem avisando da vinda do reino de Deus. Era novidade. Então, eles, os pregadores, os apóstolos, é a mesma coisa hoje, os que falam da graça, falam da sã doutrina, estão mexendo com o quê? Mexendo no bolso dos líderes religiosos. Eles estão também de cabelo erguido com esse negócio da internet. Logo, logo, você vai ver esse negócio de YouTube, logo, logo eles vão bloquear isso, dá um jeito de bloquear. Canais igual esse meu aqui vai ser bloqueado. É com certeza, na hora que eles entrarem mais na política. É isso que vai acontecer. Então, todos odiarão vocês. Quem odiarão? Os discípulos, por causa do meu nome. 18. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. De vocês quem? Meu irmão Joselito? Minha irmã Damiana? O meu irmão Tico Fubá? Não. Mas não se perderá um só fio da cabeça de vocês, discípulos, para quem Jesus estava falando. 19. É pela perseverança que vocês ganharão sua alma. Aqui está um erro muito grave nesse versículo 19. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, em cima desse versículo, por estar desta forma, ganharão, que as pessoas acham que a alma vai para o céu. Porque está escrito, mas por que está ganharão? Tudo bem, eu não vou abrir o Códice Sinaítico, mas antes de fazer o vídeo aqui, eu já olhei no Códice Sinaítico e eu vou te mostrar na Bíblia de Jerusalém como é que está este versículo 19.
que está quase que perfeitamente escrito no Código Sinaítico. Lucas 21:19. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Manterá. Será preservada a vida. Não tem nada a ver de ganhar, porque alma não se salva. Alma são sentimentos. Sentimentos da pessoa fica tudo no cemitério, fica tudo no inferno, fica tudo na sepultura do Sheol. É pela perseverança que manterei vossas vidas. Almas são vidas. O que volta para o Pai não é o assunto desse vídeo, mas o que volta para o reino celestial é somente o Espírito. Acabou. As lembranças das coisas que se foi feito aqui, fica tudo na sepultura, fica tudo no esquecimento. Eu só estou colocando isso aqui porque eu conferi no Código Sinaítico e assim está. É pela perseverança que manterei vossas vidas. Já na Nova Almeida atualizada e em todas fala que você ganhará a sua alma. É pela perseverança que vocês ganharão sua alma. Não, não existe isso aqui. No Código Sinaítico, que é o mais original, está perseverar. Por isso que eu coloquei na Bíblia de Jerusalém, que é uma das que mais se aproxima do Código Sinaítico. Então é isso. O vídeo foi a respeito disso. Por não respeitarem para que época foram os escritos bíblicos, vírgula, é que não entendem a Bíblia. É isso que acontece. Simplesmente assim. Meu amado irmão Joselito, que eu fiz esse vídeo, porque você pediu, então eu estou respondendo este comentário seu. E foi isso, Joselito, que aconteceu. Essa passagem bíblica foi para os discípulos daqueles dias. E quando ocorreu a queda, que não ficou pedra sobre pedra no templo, até os alicerces foram destruídos, no ano 70. Então aquelas admoestações, aquelas exortações de Jesus, de Yahshua para os discípulos, era a respeito das coisas que iriam acontecer no ano 70, quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas. Somente isso, nada mais que isso. Se alguém futurizar isso, é mentiroso e enganoso. Porque a religião não pode falar da mesma forma que eu estou falando para você. Por quê? Porque senão você vai começar a ganhar a liberdade. Você vai começar a ganhar asa e aí você vai começar a entender a Bíblia e você não vai ficar dentro de um templo chamado igreja. Amém? Então, se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com quem você quer que assista. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E do lado aí, inscrever, tem um sininho, ative o sininho para quando eu postar outro vídeo, você receba em primeira mão. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.